Olá pessoal, aqui é o canal Rebouças, eu sou a Charlene. E eu sou o Mauro, e hoje a gente vai falar sobre Grey's Anatomy. A gente vai falar sobre o episódio 8 da 17ª temporada, que o nome do episódio é It's All Too Much, que significa é tudo demais. Primeiro, né, antes da gente começar a falar sobre o episódio, a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu na semana passada, né? A gente vai falar do que a gente achou da morte do Luca. O que é que você achou da morte dele? Triste. Muito triste, né? Muito decepcionante, já que é um personagem que estava em grande desenvolvimento, né? Tinha muita coisa pra acontecer ainda. Isso mesmo, desde a temporada passada eles estavam desenvolvendo bem o personagem, estavam dando histórias relevantes e interessantes pra ele. Tanto o problema psicológico que ele tinha, né, como também ele tentando explorar essa área das pessoas que fazem tráfico de pessoas. E ninguém estava acreditando nele. E ele, finalmente, quando ele conseguiu que todo mundo acreditasse nele, que ele conseguiu ser ouvido, aí ele vai e morre, né? E ainda tem esse lado ruim que a cena onde ele foi atacado aconteceu na outra série, né? Station 19. E aí quem só assiste Grey's Anatomy como a gente acabou ficando boiando um pouco, né? Não boiando tanto porque a gente pesquisa, né? Eu não gosto da outra série. Então, eu prefiro só dar uma lida na sinopse, eu ver o que as pessoas estão comentando. Pois é, né? A gente tentou assistir alguns episódios do Station 19, mas não gostou muito, né? E aí, continuando falando do episódio, né? A gente pode falar um pouco da Bailey também, que ela acabou ficando muito sobrecarregada com a morte do Luca. Ela, com certeza, ela estava pensando na mãe dela, que havia morrido há pouco tempo também. E aí, mais essa morte em cima dela, com esse peso em cima dela. Então, ela tentou encontrar uma justificativa, saber se poderia ter sido evitada a morte dele. E aí o Richard acabou ficando um pouco com raiva, né? Magoado, né? Acabou que no final eles viram que não tinha nenhum erro médico. Nenhum erro médico, nada que eles pudessem fazer para poder evitar a morte dele. Exato. E ao final do episódio ela acaba falando pro Richard que ela quer dar um tempo, né? Porque foi demais pra ela, né? Exatamente. Pelo próprio o nome do episódio. Pelo próprio nome do episódio, né? Foi demais pra ela. A morte da mãe dela, a morte do Luca. Luca. Outra pessoa também, Mauro, pra quem foi demais tudo isso, é a Ted, né? Isso Ted mesmo. Altman. Pois é, que ela operou o Luca junto com o Owen, né? Ele morreu nas mãos dela e ela acabou ficando muito culpada, se sentindo muito culpada. Em todo canto ela estava vendo o Luca. E acabou que no final ela teve um momento que ela saiu de si, né? E pelo que a gente já viu no começo do próximo episódio. O próximo episódio vai ser todo focado nela. Então a gente acha que vai se desenvolver mais ainda essa depressão dela, esse estresse traumático dela. Isso. E é algo a se ver ainda no próximo episódio. Outra coisa que a gente pode falar agora também do episódio foi a Amélia e o Link, né? Sim. Que aí nesse momento a gente viu os dois continuam lá cuidando dos filhos da Grey e do próprio filho deles, os dois sobrecarregados. E a Amélia acaba vendo lá o Link, ele bebendo um álcool, né? E ele disse que ele tem que ter esse momento dele de sair e poder beber alguma coisa, né? É a fuga dele, né? A sua fuga, né? Ele quer ter aquele momento só pra ele. Eles brigam, ele sai, vai se encontrar com a Joey, com o Jackson. E aí, quando ele volta no final, ele pede desculpas, né? Ele sabe que ela... Por quê? Porque ele acha que ela tá achando ruim porque ela também é uma ex-drogada em recuperação, né? Ex-alcoólatra. E aí, ele acha que ela não gostou por causa disso, que ela é uma ex-alcoólatra. Pelo álcool, mas na verdade é pelo segredo. Acabou que ela não gostou de ele não ter... não aberto o jogo com ela, não ter dialogado. Pois é. A gente pode falar também, né, do episódio da Joe e do Jackson, né, que eles continuam na sua relação... Em seu affair. Sua amizade colorida, né, e tem a cena que o Link vai lá na casa, né, aí o Jackson descobre que ele já sabia, né, já que ele é o melhor amigo da Joe, e aí eles têm uma cena lá que eles tentam meio que competir pra saber quem que tá sofrendo mais. Ela fica mostrando vários vestidos lá de momentos tristes. Aí continua desenvolvendo essa história dela de tentar superar as coisas que aconteceram, né? Ela não falou, mas a sombra lá do Karev continua rondando. A Joe é um personagem interessante, né? Tem aquela questão dela, ela sempre tá buscando atenção, ela sempre
Tem aquela questão de coitadinha, não exatamente coitadinha, mas aquela sofrida. E ela tá num momento tentando se encontrar, mudar de especialização e para. Sim, vai pra obstetrícia, né? Aí ela tá no momento de se encontrar ainda. Parece que os escritores da série não sabem exatamente ainda o que fazer com ela nesse momento, né? E por fim, lá no final do episódio, a gente vê lá o funeral do DeLuca, né? Um momento emocionante pros personagens. Nesse momento que o mundo tem passado, né? Não tá podendo ter funerais com o corpo presente nas igrejas. E acabou que o funeral do DeLuca foi um funeral que foi lá no pátio do hospital. Muito emocionante, né? Você chorou nesse momento? Na verdade, foi um ato em memória, né? Um ato em memória dele. Você chorou nesse momento? Chorei, foi emocionante mesmo. Passaram alguns vídeos como se fossem os personagens se despedindo dele, e no final um vídeo dele, né? Tipo, iniciando a residência lá no Grey's Lawn. Pois é, foi um momento triste, talvez, de despedida dele, né? Pode ser que o personagem não apareça mais na série, né? Já que nesse episódio ele apareceu tanto no vídeo como assombração pra Ted, né? Pode ser que ele não apareça mais. Ah, Mauro, sabe quem participa dessa série também? Não. Meredith Grey. Pois não é, a gente quase que esqueceu de falar dela, né? Mas o nome da série é o nome dela e a gente esqueceu de falar dela, né? Por quê? Então, a Meredith, ela tá em coma. Ainda. Pois é, a Meredith tá em coma ainda naquela sua praia. Agora, de novo, no episódio mostrando o Derek conversando com ela. Ela tá nesse momento que não sabe se ela segue com ele ou volta. E eles têm um diálogo emocionante falando sobre os filhos deles. Meio que ela não sabe o que fazer, se ela vai com ele ou se ela volta, né? Aí nesse momento, né, o Dr. Reis, ele entra lá no quarto e começa a conversar com ela. Aliás, a parte que mais me emocionou do episódio, né? Foi o momento em que ele fala pra ela que os filhos fazem chamadas de vídeo e ele comenta com ela. E nesse momento, ela o recebe lá na praia, né? Ele se materializa lá na praia com ela e eles conversam cara a cara. E ele fala com ela sobre os filhos, de como eles são, de como eles agem. Achei lindíssimo. Aí a gente tá torcendo pra personagem acordar logo, que já tá há muito tempo. Desde o final do primeiro episódio da temporada, ela desmaiou e está em coma desde então. Agora a gente já tá indo pro episódio 9 semana que vem. E pelo visto ela não vai acordar nele ainda. Sim. Tá um pouco lento, assim, um pouco confuso o que eles querem fazer com ela. Eu acho que talvez a atriz ela tenha alguma cláusula no contrato que ela não queira estar correndo risco por causa desse momento que o mundo tem passado. Então eles deram um jeito de ela não atuar junto com os outros personagens, né? Ela só tá aparecendo ou na praia, bem distante de outros personagens, ou na cama, onde todos os personagens que chegam até ela estão de máscara. E distantes. Aí eu me lembrei da época onde ela fez o transplante de fígado pro pai dela, que ela passou alguns dias em casa, que na época a atriz estava grávida. Talvez esteja acontecendo algo assim na série. Eu não acho que seja só uma questão de escolha dos escritores. Acho que pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso. Por que a gente pensa isso? Porque tá muito longo. Tá. Já tá chato, né? Repetitivo, que o Derek apareceu de novo. Isso dava pra ter sido tudo resolvido em 2 episódios, 3 no máximo. E agora já vai pra 8, 9 episódios, né? Mas isso é coisa que a gente vai descobrir ainda, vai saber ainda daqui a 1 ou 2 semanas. Mas vamos torcer pra que a Meredith acorde logo. Se possível, no próximo episódio, que é o 9. Né? Meio clichê que ela desperte no 9, mas talvez sim, porque eu acho que a sedação não está deixando com que ela desperte, saia daquela praia. Mas vai dar certo. Então, se você também torce pra Meredith Grey acordar logo, diz pra mim se você tá torcendo pra que ela acorde no episódio 9 ou no episódio 10. Coloca aí nos comentários. Pois é, pessoal. Tchauzinho. Até a semana que vem. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o nosso canal, ativar o sininho. Beijinho, tchau, tchau.